A capacidade de me dizer que eu fiz isso propositalmente. Discriminação, que é um crime em nome da fé, o inciso 8º diz que tu não pode. E aí, galera, como é que vocês estão? Meu nome é Linus TV, eu faço live todos os dias na Twitch a partir das 18 horas. Sejam muito bem-vindos, eu espero que vocês gostem desse react. Sempre quando um cristão comete um crime, vocês dizem mesmo, ele não era cristão de verdade. Quem é o cristão de verdade? Nos apresenta. A Bíblia é o único caminho? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal. E não podendo deixar de agradecer o canal Spectrum, que sem eles esse vídeo não poderia nem estar sendo feito e esse react também não. Então sigam o canal, por favor. Nela. Você está dizendo que o Éden não é uma construção científica, mas você simplesmente impôs e não argumentou por que não é. Por exemplo, um pintor. O que a fé vai limitar ele? Eu acho que você fez um samba filosófico agora na minha cara. A bancada evangélica não deve legislar com base em princípios religiosos. A laicidade do Estado é o que defende o direito de adoração. Então, quando o Estado é laico, ele defende que todos os tipos de credo são possíveis e são autorizados de acordo com a fé da pessoa, como eles mesmos já disseram que defendem. Quando você cria uma bancada evangélica que começa a legislar Isso eu acho errado, só pelo que acredita esse grupo, você está desvalidando todos os grupos. Eu acharia correto uma bancada evangélica se existisse uma bancada umbandista, se uma bancada ateia, uma bancada islâmica, uma bancada hinduísta, uma bancada... Então, quando você tem no legislativo criando leis só para uma parte da população baseada num livro, numa crença e num livro que foi escrito para um povo que nem é o nosso e que deixou de ser escrito, acabou há 2000 anos atrás, a gente cria um problema, porque a gente vai contra o princípio básico da legislação, que é uma nação laica, onde todos têm o mesmo direito de credo. Não sou nenhum ateu militante, né? Eu defendo o direito de cada um acreditar no que lhe faz bem. Mas para mim é uma ideia que não faz sentido. Funciona muito mais como uma ferramenta de manipulação ideológica. E digo que nós não precisamos de uma bancada evangélica, porque, como ele disse, teria que ter bancada umbandista, candomblessista e de todas as outras religiões. É o seguinte, se a nossa Carta Máxima, Constituição Federal, diz que todos os seres humanos são iguais em direitos e deveres perante a lei, no momento em que algum grupo social tem o direito de impor em outra pessoa o que ela é, o que ela faz, como ela deve viver, a gente viola aquilo. E eu gosto de citar, sendo a única pessoa trans aqui nesse ambiente, eu gosto de citar que no momento em que um evangélico pega a sua religião e diz, melhorou. Você é um homem e eu vou fazer leis que te obriguem a viver assim, como está acontecendo nos Estados Unidos agora, onde pessoas trans, por causa do cristianismo, não têm mais os documentos com os nomes corretos, não têm mais o reconhecimento do seu gênero e ainda estão passando leis em estados como o Texas e o Alabama, onde se você tiver com o gênero masculino na identidade e se apresentar diferente do gênero masculino, fraude de identidade de gênero. Caralho, a proposta é mandar para cadeia. La felony seria os nossos crimes que levam para cadeia, mais de 2 anos de cadeia. Nossa, o Texas é bem retrógrado, né? Seriam os nossos crimes Texas é uma que levam para coisa cadeia, assim bem... mais de 2 anos de cadeia. Por causa do gênero da pessoa. Então, e isso foi o que a gente chama, para quem conhece a internet, de rage bait. O cristão que está envolvido na política fez tanta isca de raiva com a população que eles acreditam que gente como eu que é o problema da sociedade. E, portanto, eles precisam legislar para que eu não possa ter a minha vida plena. Eu pago imposto pra caramba, eu trabalho pra caramba, eu faço tudo que a sociedade espera, para daí vir um moleque entrar na política e dizer, tu não pode ser o que tu é e eu vou legislar em cima disso. Todos nós, sejamos religiosos ou não, temos o nosso direito garantido em contrato social e até amparado pela nossa Constituição. Então, se for para arrancar a bancada evangélica,
do governo, tem que tirar então todas. E com isso eu não estou dizendo que é legitimado a atitude de todos os que estão lá. Porque cada grupo, cada bancada lá, em via de regra, deveria ser uma representação da vontade da maioria do povo. Eles estão lá nos representando. Boa noite, amiga. Se eu digo que Vamos uma fazer um pessoa debatezinho não aqui. pode Como é que você tá com a fitinha? utilizar o seu pressuposto religioso para legislar, nós estamos aqui defendendo os nossos pressupostos. Eu estou discutindo com vocês porque tem o pressuposto. Então, nenhum ser humano, nenhum de nós aqui é uma folha em branco. Então, tudo que eu faço, quanto sociedade, quanto pai, quanto religioso, como um pastor, como um teólogo, terá uma influência da minha religião. E com isso, eu não quero te socar a goela abaixo, como você citou o exemplo do rapaz lá, para te tentar convencer. Mas da mesma forma que você tem a sua liberdade de defender aquilo que você defende pelos teus pressupostos, e isso eu imagino, inclusive na política, eu, como cristão, não sou um ativista, não me envolvo com política, mas ainda aqueles que o fazem de forma comedida, e aí é claro, nós precisamos trazer que a postura de um cristão que desvaloriza a vida, porque não é um transexual que não vale, não é um gay que não vale, não é um hétero que não tem valor. Para o cristão sério, a vida importa. Seja ela qualquer que seja, independentemente das suas escolhas ou decisões ou atitudes. Então, um cristão, um teísta sério, comprometido com seus princípios, com seus valores, ele não desrespeitará de forma alguma a outra pessoa, seja ela quem for. Concordo que não tem... Isso um bom cristão, né, gente? Agora, o problema é que existem, assim como existem muitas pessoas de qualquer variação, né, ruins, mas o mau cristão, o problema dele é que o ambiente, ele acaba contaminando o ambiente de uma sociedade que, igual a gente é um país, tipo, muito religioso. Então, quando um cristão, às vezes, levanta a voz contra uma pessoa que, às vezes, não é, seja um ateu, seja uma pessoa que você considera LGBT, quando ele levanta a voz contra uma pessoa dessas, parece que vira uma batalha do bem contra o mal. Mesmo que, às vezes, esse mal esteja revestido de religião, né? É uma coisa muito estranha, né? É muito louco. Porque às vezes a pessoa que, né, tá pregando, não é porque a pessoa tá pregando e tá falando em nome de Deus, supostamente, que a pessoa tá certa e que a pessoa é que tá do lado certo da justiça, né? Mas automaticamente na cabeça das pessoas vem isso. Porque quando a pessoa levanta o nome de Deus, automaticamente quem tá contra é do diabo, né? Quando tiver bancada transexual, LGBT, eu vou entrar em contato com você e você vai ter que fazer a mesma defesa, também querendo que não tenha. E também, no caso geral, quando tiver uma bancada ateísta lá, que possivelmente isso pode acontecer, porque há um crescimento disso, aí eu vou entrar em contato com você e falar, vamos militar contra? O 13 está dizendo de democracia representativa. Então, se eu estou elegendo um corpo, um grupo, que não é a maioria, é para justamente representar pautas, como também deve ter outras pautas a se representar. Então, eu não sou contra tirar a pauta evangélica, que inclusive não nos representa em nada, porque é horrível essa bancada evangélica. Mas eu não sou contra tirar a pauta. Então, cada um milite a sua causa, mas baseado na Constituição. O princípio, lex rex, a lei é o rei, isto é, nada que fira a dignidade, entendeu? As pautas não podem ser acima da Carta Magna, isto é, do princípio do artigo constitucional, artigo 5º, que não pode ferir dignidade, eu tenho que respeitar, mas as pautas são necessárias. Se não, vamos eliminar essas bancadas, porque aqui já tem uma bancada evangélica e uma bancada ateísta. Por si só, isso é o debate público. Eu sou o Guilherme Rocha e tenho 45 anos e sou pastor. E eu sou cristão porque eu acredito na soberania de Deus e Ele me converteu a Ele e eu vi que é um mecanismo extremamente lógico e coerente para todos os aspectos da realidade. Porque o evangelho é uma proposta de um estilo de vida. Não é um negócio, na igreja eu sou evangélico, aqui eu não sou nada, eu sou isento. Isso não existe. Ninguém aqui é isento dos seus pressupostos, das suas crenças, dos seus valores, daquilo que você compreende como verdade. Gente, um ponto aqui. O problema acho que não é ter a bancada evangélica, né? O problema é você usar a sua vivência, as suas crenças dentro da política. Você ter o seu grupo, né? Vamos supor,
igual o grupinho da escola. Ah, tem o grupinho dos bonitinhos, tem o grupinho dos nerds, tem o grupinho dos esquisitinhos e tudo mais. Não é proibido você ter o grupo. Eu acho que o problema é quando traz para o âmbito da política, você fazer leis que, por conta das suas crenças, né, você acaba prejudicando o coletivo. Eu acho que é isso. É sobre isso, não é sobre você ter os seus grupos. Se você quiser lá ter sua patotinha, né, e você conversa sobre o que você quer dentro... Ah, sou LGBT, converso sobre LGBT. Sou cristão, converso sobre cristianismo. Isso não é um problema, você comungar, você fazer isso no ambiente público. Eu acho que o problema é você querer fazer leis que interferem na vida de outras pessoas de uma maneira negativa. Eu acho que é isso que às vezes é. Leis que segregam pessoas, leis que limitam espaços de pessoas. Isso é o problema. Por gentileza, tem o inciso 8º, só para a gente... O inciso 8º diz que você... Mas não é só por questão de fé. Sim. O artigo diz que existe liberdade de credo e que você pode se expressar dentro da sua religião. Porém, o inciso 8º coloca um porém. Você não pode usar a sua liberdade de expressão para cometer crime. A sua liberdade religiosa. Desculpa. Ele abrange. Ele diz porém abrange. Ele traz uma abrangência. Desculpa. Você não pode usar a sua liberdade religiosa para cometer crime, como o caso de homofobia, de racismo e tal. A tua religião não pode ser usada como fundamento de defesa em caso de cometimento. Eu concordo, mas o que seria homofobia? Seria homofobia, porque tem gente que chega assim... Vou te dar um exemplo, Gente, essas perguntas eu acho que são tão vazias, porque, gente, a gente tá em 2025. A pessoa chegar e falar pra você: ah, mas o que é uma homofobia? Gente, desculpa, mas é uma pergunta tão rasa, porque o que é um racista? O que é um nazista? Você precisa explicar? Gente, desculpa, mas isso aí é coisa que você não explica. Isso aí, tipo, é o básico, sabe? Tipo, se você não sabe disso, você não passou pela escola, você não teve aula de história, você não fez nada, você não precisa, gente. Tipo, é esvaziar o rolê. A questão de você fazer a distinção entre o cristão verdadeiro e o cristão que não corresponde com aquilo que ele adota como crença, é fácil perceber até entre quem não professa nenhuma fé. A conduta dele não é um terno que afirma que ele é um cristão. Ele mostra que ele é um cristão quando ele segue o segundo mandamento mais importante na lei cristã, que é amar o próximo assim como a si mesmo. O primeiro, semelhante a esse e mais importante, realmente, amar a Deus acima de todas as coisas, mas o semelhante assim como a si mesmo. Então, a partir do momento que um cristão se valida desse mandamento cristão, dessa orientação e instrução cristã, e aplica isso para se comunicar com uma Michele trans, para se comunicar com uma ateia Esther, para se comunicar com um ateu chileno, e identificar e demonstrar esse amor na prática, eu mostro que eu sou um cristão verdadeiro. E isso vocês não precisam ter conhecimento teológico para dizer, aquele lá está mentindo. Porque Jesus Cristo disse que pelos frutos você conhece a árvore. Se você tirar a sua religião, vamos pegar assim, ó, todas as religiões cristãs que hoje, e eu não sei quantas representações estão no governo, tá? Tira todas, tá? Nada do que está lá é considerado por ninguém. De que maneira alguém vai poder legislar contra, por exemplo, uma pessoa LGBT? Tu não tem, além do que a Bíblia te diz, o que tu tem na sociedade que te diz que é errado, é baseado na Bíblia. Se alguém te diz que é errado ser LGBT, que é imoral, que é pecaminoso, isso é verdade. É porque vem da Bíblia. E a nossa sociedade, como tem a base dela cristã, as pessoas, mesmo que não sejam praticantes da fé, acabam agindo dessa maneira. Se a gente pegar lá e tu acreditar que a definição de homem e mulher da Bíblia é macho e fêmea biológico, cromossomicamente X e XY, e é isso o que diz a tua fé, e tu tiver o poder de legislar, vai acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. E por que eu cito os Estados Unidos, apesar de tu dizer, eu não moro lá? Porque como as eleições presidenciais ocorrem 2 anos antes lá, e o modelo do país é muito parecido com o nosso em relação à divisão de cristão, de ateus e tal, mundial. Ele mostra uma tendência. E o que acontece? Nós temos deputados federais aqui que mandaram irmã menor de idade filmar menor de idade dentro do banheiro porque era trans. Quem foi esses deputados? É só dar um Google. Vamos ver aqui, ó. GPT.
A gente resolve a coisa aqui, ó, no nome, ó, pumba, nas claras, ó. Qual foi o deputado que pediu para irmã gravar uma pessoa trans usando banheiro em escola? Vamos ver. Nicolas Ferreira. E temos alguma surpresa? E temos alguma surpresa de um deputado tá querendo, né, que a irmã filme uma pessoa na escola, uma menor de idade, né, pra expor a criança na internet? Tá aí. Que às vezes a pessoa vem falar, a informação, né? A informação foi manipulada, a informação é distorcida. A gente faz no ao vivo, sem nenhuma pretensão, e a gente descobre o quê? O lixão. Tinha que ser o churume, tinha que ser. Essas coisas a gente não. A pessoa, né? É isso, né? Mas aonde está o erro? Saudades do ECA. É porque assim, você não pode expor crianças, entendeu, homem? Tipo, independente de você concordar com algo ou não, imagina se fosse a sua filha, a sua irmã, que fosse exposta por alguma coisa que está acontecendo, independente do que quer que seja, sabe? Na escola, e a imagem dela fosse divulgada, ou o nome da escola, ou qualquer coisa assim. Você não pode, porque tem um estatuto que protege a imagem da criança. A criança não poderia nem estar na internet, né? Então, assim, independente do que aconteça com a criança, a imagem dela tem que ser preservada. O que é melhor definido por nós tem que ser debatido por nós. E pode ter religiosos. Aliás, pode não. Tem que ter. Deve ter religiosos no meio, porque os religiosos fazem parte da sociedade e uma parte robusta. O que não pode acontecer, de novo, que é a mesma tecla que a gente está batendo desde o começo, é que essa crença tem que ser impositiva para as outras pessoas que não creem, que foi exatamente o que você disse. Então ele não pode ser usado. Eu não disse que a minha fé tem que ser impositiva. Não, exato. É o que ele está eu estou falando. Que ela não pode, que foi exatamente o que você disse, que ela não pode ser impositiva. Tem que servir, e serve para você, e tem que servir porque você acredita. E o debate tem que ser entre todos. Agora a gente tem que chegar num consenso do que é certo e o que é errado, independente da crença de qualquer um, para que o pecado não seja usado, que é um conceito religioso, como dominação ideológica. E esse final eu achei perfeito, gente. É sobre isso, as pessoas se respeitarem. Tipo, sou religioso, sou cristão, sou católico, sou bandista, sou não sei o que, seja o que você quiser. E tá tudo bem, ninguém vai mandar na sua religião, tirar seu livro sagrado, tirar suas vestimentas, seus cultos, sua comunhão. Ninguém vai tirar nada disso. Gostou do conteúdo? Já não se esquece de seguir, deixar o like e comentar qual o próximo vídeo você gostaria de ver aqui.